Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que é muito explícito e poucas vezes nós chegamos a essa conclusão sobre o novo nascimento. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, membro do Supremo dos judeus. Ele de noite procurou Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Guarde bem essa passagem, João 3,3, tá? Mas eu vou ler, depois a gente volta aqui. Nicodemos questionou: Como pode um homem, sendo velho, e nascer de novo? Arrasou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: Como pode acontecer isso? Explicou Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essa verdade? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Falando de assuntos da terra, não me credes como creio se vos falar dos assuntos celestiais? Ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está nos céus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem da luz, para que se veja claramente as suas obras são realizadas em Deus. Eu quero ler novamente João 3,3. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não podem ver o reino de Deus. E aí a gente vai para Hebreus 12,14, rapidinho, que diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, duas passagens, meus amados, elas se conversam entre si. Porque Jesus disse claramente para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E lá em Hebreus 12,14 diz: sem a santificação ninguém verá Deus. O que nós podemos tirar daí e pegar como ensinamento? Jesus ele veio dos céus, somente ele veio dos céus. A Bíblia diz isso claramente: ninguém subiu ao céu senão aquele que veio, o Filho do Homem. E ele veio trazer algo muito maravilhoso, porque todos nós estávamos condenados ao inferno. Quando Adão e Eva no Éden pecou contra Deus,
Na verdade, eles abdicaram da vida eterna, porque era para eles terem acesso à árvore da vida, para ouvir o seu novo Senhor, o próprio Satanás, ou seja, o adversário da alma do homem. E ali eles abdicaram da vida eterna e eles estavam condenados à morte. E todos aqueles que nasciam dele, que nasceram dele, também estão condenados na morte. Ou seja, todos aqueles que não aceitarem Cristo, não ouvirem Cristo, não viverem uma vida como Cristo viveu, eles têm por pai ao diabo e somente querem satisfazer as concupiscências, os desejos, as vontades da carne. Porque os que são nascidos do Espírito, esses agradam ao Espírito Santo, ou seja, ao próprio Deus. Eles vivem nessa terra olhando para os céus, eles não têm nenhum tipo de coisa que os embarace nessa terra. Eles vivem de uma maneira santa, de uma maneira justa, eles não ficam em roda de escarnecedores, eles não falam mal do seu próximo, eles não fofocam, e aí tem uma lista interminável, eles não adulteram, uma lista interminável de virtudes pelos quais descreve, demonstra o próprio Deus, o próprio Cristo, quando veio na terra e deixou essas qualidades para que o povo dele pudesse andar no mesmo caminho, andar na mesma pegada. Então, quando Jesus veio trazer este novo conceito de salvação, no qual é a própria graça de Deus, não precisava aqueles sacrifícios de animais, não precisava de coisas terríveis que o homem não conseguia, porque é muito interessante, meus amados irmãos. Deus, ele deu 10 mandamentos lá em Êxodo 20, e ele sabia que o homem não teria condição nem capacidade de obedecer estes 10 mandamentos. Sabendo que o homem era carne, que o homem era só corrupção, Deus, ele percebeu que teria que mudar a natureza do homem para que o homem fosse capacitado a obedecê-lo, a andar em santidade, a andar em novidade de vida. O que Deus fez? Deus, através da graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, ele capacitou o homem a receber um novo nascimento. Ou seja, aquela velha natureza, a natureza adâmica, iria sumir, iria desaparecer, iria morrer. Nunca mais iria se falar da natureza adâmica e nem de pecado. Cristo inaugurou, Cristo consertou, Cristo refez a ponte que havia sido derrubada, a ponte que havia sido quebrada por Adão e Eva, e nos possibilitou novamente termos acesso a Deus, a árvore da vida. O que nós temos que fazer, meus amados? Tão somente abandonar uma vida de pecado, aceitar a Cristo e viver na mesma natureza, na mesma essência, com o mesmo coração de Cristo. Daí vocês vão me perguntar, né? Mas isso não é possível? Sim, amados, é possível. Existe até uma falácia que diz, não, ninguém nessa terra é santo, porque se fosse santo não estaria vivendo nessa terra. Não, meus amados. Deus, ele vai vir buscar uma igreja santa. A única pessoa que Deus teve prazer, disse, olha, minha alma tem prazer, foi Cristo. Deus, ele não olha para nada que não seja Cristo. Cristo, sabendo disso, ele nos deu a veste de justiça e santidade, que está lá em Apocalipse 18, 3, 4, eu acho que é isso mesmo. Veste de linho finíssimo, resplandecente, puro. Através dessa vestes nós iríamos vestir a santidade de Deus, vestir o próprio Deus, porque Deus é justiça. O trono de Deus está firmado sobre a justiça, sobre a sua própria justiça. E com isso, ele tirou a nossa origem,
tirou o nosso Adão, matou o nosso Adão, e nós nascemos em Cristo, nós nos tornamos cristãos, para que realmente nós possamos ser aceitos por Deus. Amados irmãos, é muito interessante essa passagem de João 3, porque Nicodemos era um mestre da palavra. Ele era o mestre da palavra, não era nenhum mestre, ele era o mestre da palavra de Deus, a pessoa que mais conhecia a palavra de Deus. E é muito interessante a abordagem dele para Cristo. Ele falou: nós sabemos que você é o Cristo de Deus. Ou seja, eles mataram o próprio Deus. Olha que terrível que nós fazemos a cada dia quando nós pecamos, quando nós infligimos uma vida regrada em santidade, uma vida pelo qual Deus nos chamou. Quando nós infligimos essas regras, nós somos os fariseus, nós levamos Jesus para a cruz. Meus amados, é muito sério essa questão, não existe meio termo. A quem nós obedecemos, esse alguém se torna nosso Senhor. Se nós obedecermos a Cristo, nós vamos viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, uma vida muito leve diante de Deus, e nós vamos perceber que essa terra, ela está caminhando para a sua destruição. Não existe mais esperança na terra. Eu sei que o homem, ele quer voltar ao seu normal depois de ter acontecido essa praga que Deus mandou sobre a terra, que é o coronavírus. O homem ainda espera que a terra volte ao seu normal, só que não vai voltar. A semana passada, eu pedi para que o Senhor me abrisse os olhos espirituais. Amados, Deus me transportou para a terra depois do arrebatamento. Sim, o arrebatamento vai acontecer. O que é arrebatamento? É o momento em que Deus irá retirar um povo santo desta terra para morar nos céus, para gozar as bodas do Cordeiro, para ser protegido do momento do juízo que Deus vai derramar sobre essa terra, sobre todos os rebeldes. Então existe sim, meus amados, somente existe dois caminhos. Se você obedece a Deus, você vai viver uma vida de santidade. Agora, se você obedecer ao diabo, e como é obedecer ao diabo? Uma vida de pecado, de adultério, de mentira, de fofoca, de maledicência. Quando você comete essas coisas, o diabo se torna o seu senhor. E para onde ele for, você irá ir junto com o seu Pai, se você o obedece, que é para o lago de fogo e enxofre, o próprio inferno. Amados, que nós possamos perceber essa linha divisória, essa encruzilhada que está diante de nós, porque o final está chegando, o tempo está acabando, meus amados. Resta somente alguns minutinhos para meia-noite. Resta somente algum tempo muito curto para que Jesus possa liberar a ira de Deus sobre esta terra que matou o seu próprio filho. Não somente matou, mas abusou do seu próprio filho, abusou do próprio Deus, sabendo que era o próprio Deus que eles estavam abusando. Todos aqueles que não aceitarem essa graça maravilhosa irão sofrer, porque a terra irá ficar desolada. Eu vi, o Senhor me transportou, eu vi a terra desolada. Quando Deus levar a igreja dessa terra, essa terra não vai ter nada de verde, não vai haver chuva, as pessoas vão morrer de sede, não vai ter comida. Somente as pessoas que terão acesso à comida serão as pessoas que obedecerem ao diabo, que cederem e negarem o próprio Deus, ou seja, elas vão se condenar para a escuridão, para o inferno, para o lago de fogo eterno. Que nós possamos entrar nessa porta enquanto está aberta, essa porta da graça, no dia chamado hoje, nós possamos oferecer arrependimento e viver uma vida de santidade.
Que Deus possa nos abençoar e ter misericórdia, para que Ele possa pegar em nossas mãos e nos levar ao seu arrependimento, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom, meus amados.